Ao domingo viajamos no Bom Dia Portugal até à última fronteira e hoje vamos debruçar-nos sobre as estrelas e a delicada relação com os planetas. Damos-lhe também conta das novidades científicas a caminho da Estação Espacial Internacional. Miguel Gonçalves, bom dia e bem-vindo. Quem diria que além das muitas amizades também há inimizades entre planetas e estrelas? O que é que nos dizem os novos estudos sobre essa dupla face? Sim, eram algumas suspeitas que nós já tínhamos, agora ainda bem que vivemos numa altura em que temos telescópios cada vez mais poderosos para termos a comprovação visual e não só. Olha, daquilo que os nossos pais nos dizem muitas vezes, escolhe bem as companhias. E também isso acontece com as estrelas. Vamos até ao enxame de estrelas mais próximo do Sol. Está a cerca de 4.600 anos-luz de distância. São estas imagens que estamos a ver. O enxame de Cygnus OB2. Nós aqui, bem escondidos, ali, José António, temos centenas de estrelas maciças, muito maciças, gigantes, e temos milhares de estrelas com muito menos massa. E este estudo utilizou o comprimento de onda do ultravioleta, óptico e infravermelho. Estudos de energias diferentes que nos dão retratos diferentes daquilo que está a acontecer no interior deste enxame. E que nos diz então basicamente o seguinte: nós, quando temos a formação de planetas, existe um disco de matéria de gás a girar à volta das estrelas e, se lhe derem tempo, se lhe derem paciência, esse disco de poeira vai formar mais tarde planetas. Interessa então perceber a vitalidade desses discos, chamados discos protoplanetários. E foi aí que se debruçou esse estudo. E que basicamente diz o seguinte: quando olhamos para estas imagens, nestas energias diferentes, interessa-nos ver as energias, por exemplo, que é emanada das estrelas mais maciças. Daí utilizamos o raio-x do Chandra. É interessante saber a distribuição de gás e poeira, e daí é importante o infravermelho, por exemplo. E este estudo então diz o seguinte: quando nós temos estrelas que estão muito próximas entre si, isso afeta os discos protoplanetários. Eles são destruídos muito, muito cedo. Ainda por cima, se forem estrelas muito maciças, em que a dose de ultravioleta é muito, muito poderoso, então isso consegue corroer, consegue destruir ainda mais o que mostram estas ilustrações, que é o tal disco protoplanetário, que dá origem aos planetas. Este estudo vai mais longe, dá-nos aqui alguns números que dá para pensar aos cientistas. Aquele disco protoplanetário que nós vimos é uma fase que dura entre 5 a 10 milhões de anos. Os primeiros 5 a 10 milhões das estrelas têm aquele disco para formar planetas. Parte daquele disco, ao longo do tempo, cai sobre a própria estrela. A outra parte é destruída pela própria radiação da estrela. Mas lá está. Se ao lado dessa estrela tivermos estrelas gigantes, maciças, ainda muito mais poderosas do ponto de vista energético, aquela fotoevaporação, é como se diz, aquele, no fundo, destruir daquele disco protoplanetário, é muitíssimo mais acelerado. Eles encontraram zonas deste enxame de galáxias, deste enxame de estrelas, que não têm tantas estrelas maciças, e diz este estudo que, nesses casos, então, nós encontramos discos jovens em cerca de 40% das estrelas. Não é mau. Mas, em zonas onde está uma grande concentração de estrelas e também de estrelas maciças, a presença desses discos que dão origem a planetas cai para, imagina tu, por volta dos 15 a 6%. Portanto, é uma queda abrupta. Diz-me onde estás, ou com quem estás, diz-te aí o que é que te pode acontecer. Mas esta é a parte destrutiva das estrelas. Como tu disseste muito bem, há também aqui uma parte criadora. E agora vamos focar no sistema solar, no nosso próprio Sol. É um outro estudo que traz também mais algumas confirmações a uma ideia que nós já tínhamos há algum tempo, e que é o seguinte: quem é que cria água no sistema solar? Ou no sistema solar é possível criar água, mesmo em corpos que não tenham propriamente grandes quantidades de água? E quem é que é o responsável por isso? Eis a resposta que vem de forma solar, ou seja, o próprio Sol. Nós sabemos, por exemplo, que o vento solar é sobretudo constituído por uma descarga energética poderosa de prótons e de eletrões. Prótons, sobretudo H+, o H+, são no fundo prótons. E este estudo tentou estudar aquela possibilidade que já conhecemos há algum tempo, que é o seguinte: se nós tivermos, imagina, a superfície da Lua, ou a superfície de asteroides e de cometas, que têm silicatos na sua superfície, que têm elementos químicos como o oxigênio também na sua própria superfície, este estudo o que é que fez? Este estudo bombardeou uma espécie de simulantes da superfície, quer da Lua, quer de asteroides, quer de cometas, portanto corpos sem ar, sem atmosfera, e quando estas partículas do vento solar, sobretudo prótons e neutrões, prótons H+, chocam com os silicatos que têm a presença de oxigênio, o que é que tu tens quando juntas H com O? H2O.
água, ou também monóxido, HO. E, portanto, este estudo deu provas concretas que dizem que quando o vento solar atinge a superfície de corpos sem ar, sem proteção, consegue à superfície, imagina tu a beleza disto tudo, criar moléculas de água. Esse é um dos motivos pelo qual nós também temos água no nosso planeta. Não é propriamente pelo vento solar a bater na nossa superfície, porque nós temos uma magnetosfera que nos protege de tudo isso. Mas nós sabemos que na Terra houve uma grande quantidade de colisões de asteroides e cometas. José António, são corpos sem água, ou melhor, são corpos sem ar, mas cuja água, criada também pelo vento solar, foi depositada no nosso próprio planeta. Portanto, eis aqui também uma forma das estrelas serem agentes criadores de algo tão importante para nós, como é o caso da água. E fica sublinhada essa amizade também. Há, Miguel, mais novidades científicas a caminho da Estação Espacial Internacional e algumas são bastante improváveis. Sim, são frequentes estas missões de reabastecimento da Estação Espacial Internacional. De vez em quando nós damos destaque a isso para termos uma ideia de como é que as investigações feitas lá em cima, a cerca de 400 km de altitude, nós, mais tarde ou mais cedo, ajuda também ao nosso próprio conforto aqui na Terra. Se tudo correr bem, na terça-feira, na madrugada de terça-feira, por volta da 1h30 da madrugada, mais uma missão de abastecimento, através desta cápsula que nós estamos a ver, da SpaceX, vai levar cerca de 2 toneladas de material e abastecimentos para a Estação Espacial. E muita ciência e muita tecnologia para ser feita na estação. Olha, já nesta quarta-feira, os astronautas que estão na Estação Espacial Internacional estiveram a trabalhar com células estaminais, para tentar perceber como é que as células estaminais podem ajudar muito em terapias no nosso próprio planeta, em doenças do sangue e do cancro. A bordo desta SpaceX, desta cápsula da SpaceX, o que é que nós temos ali que pode ser revolucionário também, esperemos nós, no futuro? Então levam-se ali experiências que vão, por exemplo, tentar perceber como é que o fogo se comporta em microgravidade. Nós sabemos que o fogo, as chamas, comportam-se de uma maneira completamente diferente em microgravidade, mas ajuda-nos também a perceber como é que o fogo pode também alastrar muito mais rapidamente no nosso próprio planeta. E, portanto, trazer para um ambiente um bocado mais controlado e sem gravidade, ou muito pouca gravidade, ajuda-nos a perceber a evolução do próprio fogo. Imagina as implicações aqui na Terra, estudar tudo isto muito melhor. Outra experiência extraordinária que tem a ver com combater a resistência aos antibióticos. Nós estamos fartos também de ouvir isso, de uma quantidade de micróbios que são cada vez mais resistentes aos nossos antibióticos. E agora temos aqui uma outra experiência que vai, a bordo da Estação Espacial Internacional, ver como é que as bactérias que são resistentes aos antibióticos podem ter aqui um grande combatente com os novos fármacos que vão ser testados também nesta experiência. Depois, inflamação e a coagulação sanguínea. Porquê? Nós sabemos que o espaço não é amigo do ser humano, não é amigo do corpo humano. Um dos grandes adversários da nossa exploração espacial é o facto de nós não termos um corpo adequado para grandes períodos de exposição à microgravidade ou à ausência de gravidade. É mais um estudo que vai tentar perceber, então, como é que as plaquetas se alteram em ambiente de microgravidade. Mais uma vez, contraponto aqui na Terra, qualquer investigação feita nesta área lá em cima tem implicações também cá em baixo. Depois, salada. Um bar de saladas espacial. É uma experiência que vai tentar perceber como é que a alface vermelha funciona em microgravidade. É uma investigação que já vem desde 2014. Repara bem o período que demoram este tipo de experiências. E não só interessa aqui perceber como é que a alface vermelha consegue prosperar em ambiente de microgravidade, mas um dos aspectos fundamentais desta investigação é perceber como é que afeta também o crescimento na Terra. E, portanto, desenvolvendo outras técnicas para na Terra termos alfaces muito mais nutritivas e até resistentes. E até musgo. Sim, vai a caminho da Estação Espacial, musgo, para também tentar perceber em microgravidade como é que o musgo, que é fundamental até na vida na Terra, se comporta em microgravidade. Por último, uma outra investigação. Olha, que ainda por cima acho que vai ser cada vez mais fundamental na tua própria profissão e que tem a ver com a comunicação de computadores quânticos. A mecânica quântica está presente em todo o lado. É uma experiência para perceber como é que, à distância, utilizando o emparelhamento quântico, nós podemos ter comunicações mais eficazes, mais seguras e vem tudo lá de cima. Aguardamos por esses ensinamentos que vão chegar do espaço. E para fecharmos, Miguel, vamos à sugestão da semana. Vamos à proeza, mais uma proeza da Voyager 1. A 24 de outubro, a NASA restabeleceu o contacto com a
Eu fico sempre emocionado quando falo da Voyager 1. É uma missão absolutamente extraordinária que, por alguns momentos, deixou de comunicar com a Terra, o que é um bocadinho preocupante. Tens ideia, a distância a que ela está de nós? Está a cerca de 24 mil milhões de quilómetros. Um sinal da Voyager demora cerca de 23 horas a chegar à Terra. Imagina os diálogos que isto são. São diálogos de 2 dias, praticamente, entre um e outro. E ele tem um sistema, a Voyager 1 tem um sistema de proteção elétrico que diz o seguinte: quando isto passa, quando nós estamos a utilizar demasiados instrumentos, dispara um alarme que desliga os sistemas que não são necessários para a navegação da própria Voyager 1. Foi isso que aconteceu. A Voyager 1 recebeu uma indicação da Terra para ligar o aquecimento e a Voyager 1 pensou que isto já é demais e, portanto, eu vou desligar aqui alguns sistemas, nomeadamente o de comunicação com a própria Terra. Foi então que automaticamente assustou os engenheiros, porque a Voyager 1 tem uma rotina, tem um comando que diz o seguinte: agora, em vez de utilizares a antena de grande alcance, vais utilizar a antena secundária. Foi isso que ela fez. Problema: aquela antena secundária, na banda S, não era utilizada desde 1981. E, portanto, os engenheiros não faziam a mínima ideia se ainda estava operacional ou não. Eis mais um momento de proeza. Sim, estava operacional. Muito bem. Miguel Gonçalves, está feita esta viagem até à última fronteira. Muito obrigado. Obrigado. E bom domingo. Bom domingo.